Vamos iniciar a apresentação então com o Gustavo Bianchi, da Universidade Federal de Viçosa. Sim. Preparado? Bem, Bom dia a todos. Como podem ver aqui, o meu tema é modernização da agricultura no Brasil. Eu vou fazer mais ou menos um aparato histórico das principais abordagens relacionadas a esse tema, que existe um volume de obras muito grande e eu tentei separar essa apresentação em dois aspectos que eu vou colocar em seguida. O objetivo, então, desse trabalho aqui, a finalidade maior, é problematizar essas produções acadêmicas no tocante a esse tema da modernização da agricultura nesse contexto de maior efervescência desse tema, que é a década de 60 e década de 70. E com isso analisar esses dois principais aspectos, macroeconômicos e o aspecto dos impactos. O contexto atual da agricultura brasileira é marcado por essa força do agronegócio, da alta produtividade e de setores fortemente tecnificados, com grande tecnologia, que alcança a liderança do mercado internacional de cultivos nacionais, cultivos brasileiros. Não obstante, a gente sabe que existe uma disparidade regional muito grande, problemas agrários, como concentração de terra, pobreza no campo, e esses fatores são concomitantes, eles são concorrentes com essa realidade de alta produtividade do Brasil. E por isso é um desafio muito grande de nós analisarmos essa disparidade, essa realidade dual, essa ambiguidade dessa realidade. Por isso, o processo histórico da modernização é super importante ser conhecido, para a gente compreender a força desse contexto atual, a força dessa ambiguidade, dessa dualidade. E por isso nós vamos pegar essas abordagens clássicas e também interpretações atuais no que se refere ao percurso dessa trajetória histórica da modernização da agricultura no Brasil. Primeiramente, ou rapidamente, o conceito de modernização da agricultura, que tem a ver com a melhoria da produção a partir de técnicas modernas para gerar maior produtividade, tanto da terra quanto do trabalho. Então esse é o conceito básico que a gente parte para definir melhor esse tema da modernização da agricultura, que passa a ser uma necessidade objetiva do capital no Brasil, principalmente no fim dos anos 50, com a diversificação e complexificação do parque industrial brasileiro, com o aumento da urbanização no país e a crescente demanda por maior alimento. Haja vista que o preço do alimento nessa época variava muito, então havia uma necessidade de diversificar essa produção a partir de uma lógica industrial. E também, além disso, aumentar a gama de produtos para exportação integrada com os bens industriais. Essa modernização ela coincide com o crescimento da população urbana no país e esse crescimento por produtos agrícolas e também o crescimento em busca de preços mais adequados para essa população que crescia no Brasil na década de 60 e década de 70. Para que isso fosse potencializado, foi criado um sistema nacional de crédito rural para que os produtores pudessem comprar insumos químicos, tratores e trabalhassem na sua infraestrutura com juros muito baixos, com a oferta de crédito abundante para muitos agricultores e produtores. Essa expansão de crédito também foi acompanhada por um sistema de extensão rural para que difundisse esse ideal modernizador, para criar e provocar nesses agricultores a imersão nessa lógica modernizadora, nessa lógica capitalista, nessa lógica produtiva. Esse modelo de produção ele se torna generalizante, né, segundo Jorge Martin. Existe uma certa inevitabilidade, a universalização dessas transformações. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia que é generalizante, ela não alcança todo o território brasileiro, ela não é igualmente distribuída no país. Com isso, a agricultura passa a atuar como se fosse um ramo da produção industrial. Ela não apenas compra a força de trabalho e os insumos, como também vende esses produtos, segundo a ideia do José Graziano da Silva. Então a indústria, a agricultura, ela passa a ser como um ramo mesmo da indústria nesse processo de interdependência. A década de 70 foi a explosão dessa concepção de modernização, com a expansão da produção, com a difusão de inovações industriais e principalmente
com essa questão da disponibilidade maior de alimentos, principalmente com esse setor agroindustrial desenvolvido e trabalhado nessa época. Outra corrente que vai trabalhar com a ideia da modernização são os impactos decorrentes desse processo. Impactos em relação às super safras, mas ao mesmo tempo que esse desenvolvimento ele não é igual em todo o país, ele não gera o bem-estar para a população como um todo. Alguns autores vão colocar que isso beneficia os grandes produtores em detrimento de agricultores chamados familiares. Os trabalhadores rurais foram reprimidos das suas pretensões de reforma agrária em decorrência dessa retórica política. Então existe um grande processo de exclusão social nesse processo modernizador no Brasil. O Estado foi omisso em políticas públicas para tentar compensar ou amenizar ou suplantar, superar esses problemas sociais, o que causou muito desequilíbrio e concentração de renda, desigualdade, disparidade regional. Um grande resultado desse processo foi o grande êxodo rural, população do campo que migra em grande volume para as cidades. Grandes fazendeiros vão continuar a ser os maiores beneficiados e expulsão de mão de obra das propriedades. Isso também trouxe um gasto elevado de energia para sustentar esse modelo. Esse gasto de energia foi muito desgastante para os solos, em relação também à mecanização e o uso de fertilizantes inorgânicos ou fertilizantes químicos, que também ajudaram na degradação do solo e do meio ambiente, consequentemente. As considerações finais aqui, a gente tentou fazer um apontamento que não indicasse nem para soluções que reforcem o lado positivo da modernização e nem que veja apenas os fatores de impacto, mas que tentasse perceber essas nuances diferentes e de consequências possíveis para essa modernização. Não deu para fazer uma conclusão melhor, mas mesmo assim eu agradeço. Deixamos de concluir um minuto, um par de minutos. Sim. Como esse é um processo muito complexo, que gerou tanto uma nova posição do Brasil no mercado internacional, aumento de uma disponibilidade de alimentos interno, como também geração de divisas, geração de capital a partir da exportação, ao mesmo tempo que esse processo possibilita esse benefício no país, também vai gerar impactos de várias espécies, tanto impactos sociais quanto ambientais. Então a nossa proposta é de pensar esse processo como um processo complexo, dual, cheio de dificuldades e ambiguidades, mas sem poder ser analisado apenas na ótica do impacto ou apenas na ótica dos benefícios da modernização. Okay? Muito obrigado.